Olá, saudações a todas as pessoas. Eu me chamo Austin Luan, sou psicólogo e atualmente estou estudando mestrado no programa de mestrado profissional em saúde da população negra e indígena da UFRB, no Centro de Ciências da Saúde, CCS. Eu venho aqui apresentar o meu vídeo pôster Expressões de Gênero e Raça nas Atividades Escolares online, durante a pandemia. Esse trabalho tem a minha autoria, o Austin Luan Gonçalves de Oliveira, junto com a minha orientadora, a professora doutora Rosa Cândida Cordeiro, com a professora doutora Ana Lúcia Barreto da Fonseca, com Catiane Santos Ferreira, Luana Oliveira Soares, Lara Barreto da Fonseca, Tainá Andrade Lima e Rosa Maria Calado. Então, gente, falar sobre esses processos de expressão de gênero e raça nas atividades escolares, durante a pandemia, é preciso a gente fazer um apanhado histórico, não é? Não só histórico enquanto começar lá no ano de 2020, quando a pandemia ou essa demanda de saúde pública chamada Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, chegou. É preciso que a gente entenda que essa pandemia ela trouxe um reflexo intenso, não é? Ela trouxe talvez o destaque para algumas desigualdades sociais, mas também demandas dessas das quais a gente vai chamar de saúde pública e atrelado a isso as coisas que permeiam as questões de raça e também as questões de gênero. Por que raça e gênero intercruzado? Porque é importante falar de mulheres, mas também compreender como as mulheres negras são afetadas nesses processos de atividades online ou a quem é direcionado o cuidado, não é, dentro de casa. Nós sabemos que a história da colonização do nosso país traz que a mulher negra sempre foi destinada a essa função do privado, não é? Dos aspectos ali domésticos, esse processo da escravização. E ao homem foi dado desde lá atrás essa função de prover as famílias, especialmente quando a gente chega aí numa revolução industrial. Então, diante de todo esse exposto, é importante destacar para vocês que o meu estudo, ou nosso estudo, se propõe a descrever as desigualdades de gênero e de raça que se organizaram e que ainda nos dias atuais se organizam, não é? Hoje ainda a gente vive a pandemia, durante esse processo de isolamento social e também o processo da pandemia. Para isso, a gente fez parte, não é? Todas essas autoras e autores construíram um instrumento, na verdade, um levantamento no Google Formulários, foi enviados para famílias que têm crianças em idades escolares para que respondessem. E aí a gente focou na educação infantil e no ensino fundamental. Esse questionário ele foi estruturado com 30 questões, sobre a dinâmica familiar, as questões dirigidas às atividades escolares, como é essa atividade escolar nesse momento de isolamento social, quem é que fica com a criança, quantas horas a criança leva, não é? Então, quais são as características dessa escola? É uma escola pública, é uma escola privada, a escola está tendo aulas, e também questões outras centrais, como os dados sociodemográficos da cuidadora e do cuidador, certo? É importante destacar que 108 pessoas responderam ao nosso questionário, só que 88,9% delas eram mulheres. Apenas 11,1% eram homens. Então, dessas, 62% se declararam negras, ou seja, a maioria de mulheres e mulheres negras nesse lugar do cuidado. Apenas 35,2% se declararam brancas e 1,8% se declararam amarelas e 1% indígena. O estado civil dessas pessoas, em maioria mulheres que cuidaram, cuidam, 54,6% são casadas,
seguidas de 20,4% que se declararam solteiras, 17,6% eram divorciadas e 7,4% marcaram outras. É importante dizer, minha gente, que as respondentes tinham filhos que coabitaram com elas, ou seja, quantas e quantos filhos? 46,3% tinham dois, 44,4% relataram ter uma criança, 6,5% relataram ter três filhos e 2,8% relataram ter quatro ou mais. Observem o que esses dados nos trazem, não é? Eles primeiro trazem que as mães ou mulheres são as principais responsáveis de acompanhar as atividades de criança, algo que a própria literatura traz, esse lugar que é dado à mulher, o dispositivo do cuidado, o dispositivo do afeto, não é? Então isso é somado a 80% dos casos, né, muito mais do que 80%, e vale destacar que além dessas atividades, as mulheres ainda tinham demandas domésticas, de cuidado, de atenção, de demandas de casa e até serviços de home office, como por exemplo o seu próprio trabalho. E vale destacar que, em sua maioria, essas mulheres, ou seja, mais do que 50%, já tinham nível superior completo. Então, mesmo que a mulher tenha uma mobilidade social, a ela ainda é dado esse lugar, não é, do cuidado. Muitas dessas poderiam ter pessoas que acompanham as demandas domésticas da casa, não é? Essas mulheres negras, né, que ocupam os espaços de empregada doméstica, que nesse momento da pandemia deixaram de estar presentes, então as pessoas da casa precisavam assumir esse lugar do cuidado. Então, maioria de nível superior, como eu destaquei, a realidade brasileira e mundial acaba trazendo as mulheres com menor nível de escolaridade, especialmente mulheres negras, mas mesmo assim elas tendo nível superior, elas vão para essa função de cuidado, esse processo privado e principalmente o papel mesmo, o papel de ser provedora. Esse estudo também nos demonstra, pessoal, alguns aspectos centrais, não é? Como eu já tinha dito, o dispositivo amoroso, o dispositivo do cuidado, ao homem sempre o aspecto da virilidade, da força, o aspecto também do provedor, não é? Então, esse estudo ele traz as desigualdades que foram, de uma certa forma, escancaradas, não é? Se a gente puder usar essa palavra, ou destacadas nesse momento da pandemia. A gente percebe que os principais casos de Covid primeiro foram em mulheres, especialmente as mulheres negras. Se a gente for observar, o estado da Bahia traz isso como um processo pioneiro. E esse processo de desigualdade também está que muitas dessas mulheres, mesmo em tempos de pandemia, tiveram que transitar nesses espaços de cuidado. No nosso questionário, que foi feito lá no pico da pandemia, especialmente no ano de 2020, ele traz como resposta também mulheres que ainda estão no serviço, estavam, quer dizer, no serviço enquanto empregadas domésticas, não é? E é importante dizer que essas empregadas domésticas elas possuem raça e elas possuem cor. São mulheres negras que a elas é dado esse lugar. Então, como processo de caminhar um tanto para as nossas considerações finais, vale destacar que tudo que a gente lê na literatura histórica, né, o lugar da mulher negra, isso é mais uma vez desempenhado, isso é mais uma vez vivenciado na pandemia da Covid-19. Nós estamos vivendo um cenário do qual o Brasil volta de novo ao mapa da fome, volta de novo ao mapa de muitas desigualdades
E para que a gente observe quem são essas pessoas, a gente precisa também ter um olhar étnico, racial e de gênero. Né? Então, as mulheres vivem esse cruzamento da interseccionalidade, ou seja, diversas avenidas identitárias da raça e do gênero, que muitas vezes elas não sabem nomear de onde vem a opressão. Ela está sofrendo esse aspecto em decorrência de ser mulher ou de ser uma pessoa negra. Então, esses processos da interseccionalidade nos fazem perceber o quanto essas múltiplas avenidas geram problemas sociais. Um outro destaque importante é que a mulher é dado o lugar do cuidado por um fator social, não por um fator biológico. Né? O que define que quem vai cuidar da criança, quem vai cuidar das demandas de casa é um fator social. Muitas vezes as mulheres também se cobram pelo aspecto, eu gerei, eu sou a mãe. Mas essa criança também tem um pai. Não é? Tem alguém que, na maioria dos relacionamentos estruturais da sociedade, olhando numa lógica heteronormativa, que foi o quadro dessas respondentes, não houve nenhuma família homoafetiva que respondesse esse questionário. Então, é importante destacar que essas crianças também tiveram provedores de relacionamentos diversos, né? Então, diverso enquanto diversidade das respondentes, tá? E dos respondentes. Mas é importante destacar que essas crianças, em um menor número, são cuidadas pelos pais, como vocês perceberam aí nos dados que a gente acabou trazendo. Então, é importante problematizar esse lugar das mulheres e problematizar enquanto não sendo um determinismo biológico, e sim social, que diz qual o lugar da mulher na sociedade, a quem a mulher vai estar disponível e ao que também o homem vai estar disponível. Seriam essas questões. Isso tudo tem um reflexo no processo de saúde pública, nos processos de que nós, profissionais de saúde, precisamos compreender quando também direcionamos os cuidados, né? Então, relatar, por exemplo, vocês percebem, a gente está falando de cuidado, a própria autoria desse texto é composta por maioria por mulheres, não é? Então, é um lugar também das pesquisadoras e dos pesquisadores que estão produzindo sobre relações de cuidado, relações de saúde e que área também da saúde estamos. Seria isso. Gostaria de agradecer a todas as pessoas, desejar uma ótima Reconcitec e nos vemos muito em breve.